Eu vou mostrar para vocês a parte de instalação do Debian. Eu vou usar a máquina virtual, até peguei outra máquina, o meu computador mesmo, o Mac, que tem máquina virtual já, para poder demonstrar para vocês aí o que a gente vai estar fazendo. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, ok. Agora, uma outra vantagem que a gente tem aqui no EAD é que vocês não precisam ficar fazendo junto comigo, né? Eu vou compartilhar minha tela, vocês vão acompanhando. Quando vocês forem fazer, pode baixar o vídeo e ir seguindo aí, dando pausa se for necessário, voltando o vídeo para ver o que eu estou fazendo, para você fazer na sua máquina virtual. Beleza? Então vamos começar aqui, eu vou compartilhar aqui a tela. Tela inteira. Todo mundo me vendo aí? Tanto de aba que tem aberta. Complicado, né? Então vamos lá. Eu vou fazer a instalação do Debian. Vocês lembram que tem o download lá do Debian, né? Do ISO do Debian lá na sala virtual. Então a aula de hoje é para a gente fazer a instalação do Debian. A gente não tinha feito nenhuma instalação do Debian ainda, né? Só do Ubuntu e do Elementar, não é isso? Isso, Não é isso? professor. Bem, Então é o seguinte, professor, a gente esqueceu alguns comandos e tal. Pessoal, não tem problema. Lá na plataforma tem aquela apostila do Linux, tem as aulas e tem a apostila. As aulas você vai ver alguns comandos, mas na apostila é bem mais completo, tá? Pega a apostila e dá uma estudada pela apostila para você relembrar algumas coisas que a gente viu em sala de aula. Beleza? Caso vocês tenham alguma dificuldade. Mas a maioria dos comandos eu vou estar fazendo aqui de novo, aqui na instalação do Debian, a gente vai estar aprendendo. Uma das coisas que vai estar diferente, tá, isso vocês já vão ver, vai estar bem diferente, é que a gente não vai precisar configurar o proxy, né? Já que a gente não está na rede da escola, então não tem essa opção de configurar o proxy. Então vamos lá. Ó, vou criar uma nova máquina aqui. Vocês estão enxergando aí a telinha do VMware, ou VirtualBox? sim, professor. Beleza. Então vamos lá, botar aqui, ó, Debian. Ele já pegou a Linux 64 bits. Eu vou continuar. Vou colocar aqui 2 GB. Eu não sei quantos gigas vocês têm aí na máquina de vocês, né? Vou botar aqui 2048. Vou criar um novo disco, o mesmo que a gente já está acostumado a criar, dinamicamente alocado. O tamanho aqui, eu vou deixar 10 GB, tá? Para essa primeira que a gente vai estar instalando. Depois eu vou diminuir isso aqui, vocês vão entender por quê. Vou criar. Esse Debian aqui, a ISO dele já está aqui, então ele vai me pedir a ISO quando for iniciar. Cadê a outra janela? Tá aqui, ó. Então eu vou procurar a ISO aqui, ó, na minha máquina. Vocês vão pegar lá onde vocês salvaram a ISO de vocês. Minha máquina vai estar aqui dentro de disciplinas, SOA. Não vai estar aqui. Tô achando que eu fiz foi apagar as ISOs daqui. Vou ter que baixar também. ISO do Debian.
2 minutos. Enquanto isso, a gente pode ir falando. Vocês estão botando alguma coisa aqui? Programar no Mac é melhor do que no Windows? Cara, depende, tá? Eu já estou acostumado a usar o Mac, mas tem gente que não é nem a questão de programar é melhor. Não. As ferramentas são as mesmas. Você vê, o NetBeans, o Champ, não muda muita coisa, não. A questão é o sistema operacional mesmo. O Mac é bem mais estável do que o Windows, né? Falei para vocês que eu comprei outro computador, tá com Windows 10, porque tive que instalar alguns programas que uso aí para operar na bolsa, e lá é só o Windows, não tem pro Mac. Aí eu não queria ficar usando máquina virtual. Ó, tá terminando ali, falta pouquinho. Bom que a internet aqui em casa é melhor do que a da escola, né? Eu não vou ter problema de velocidade aqui. Agora, com certeza, para programar é melhor o Linux e o Mac do que o Windows, tá? No sentido de estabilidade do sistema operacional. Ó, terminou de baixar. Vamos voltar então para a nossa aula aqui. É isso. Vamos procurar agora a máquina. Deve estar em downloads. Tá aí, ó, Debian. Essa é a mesma que vocês vão utilizar. Vou dar um start aqui e esperar. Caso aconteça alguma coisa, vocês queiram me perguntar, pode interromper aí e falar, tá? Eu não vou estar vendo o chat, não vou conseguir estar acompanhando aqui, mas vocês podem falar comigo. Todo mundo está conseguindo ver aí? O tamanho da tela tá bom ou não? Aqui tá bom. Tá dando para ver, né? Se eu tirar os contatos do lado direito aí, acho que expande melhor a tela. Quais os contatos? Esses aqui? O layout aí vocês podem mudar, tá? Esse layout que aparece aqui, vocês mesmos podem mudar. Não precisa falar para mim, não. Do jeito que tá aqui, se eu botar a tela cheia, vai ficar assim. Deixa eu mudar o layout. Eu percebi aqui. O meu layout está errado. Desculpa. Então, aí, o layout de vocês. Como eu estou apresentando a tela toda, então para mim vai aparecer assim. Mesmo que eu venha aqui e faça isso, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo, né, a tela aí? Bom, a instalação, vamos lá. Ó. Eu tenho duas formas de fazer a instalação. Ou gráfica, ou essa só, que aparece só install. Esse só install é a forma de... Apertei o negócio errado. Aí, pessoal. Vou apertar a parada aqui, ficou errado. Deixa eu voltar a fazer de novo lá. Vou botar a tela cheia. E aí apertei o ESC. Nós vamos voltar de novo lá, ele vai continuando. Deixa eu ver se ele vai voltar para aquela... Não, voltou pro boot. Deixa eu ver. Não, não é não, meu filho. Só digitar menu, não. O boot aqui, ele tem iniciar. Deixa eu fechar. Vou ter que fazer de novo. O que a gente faz do zero aqui, não tem nada não, tá? Vamos ver se aqui eu desliguei ele sem salvar para ver se ele volta. Eu achei que ele tinha salvado aquela inicialização lá. Aí, agora foi. Bom, então é o seguinte. São duas formas de fazer a instalação nesse CD que tem aqui para vocês. Ou vocês vão usar a instalação gráfica ou não gráfica, tá? A gente vai fazer primeiro a instalação gráfica, mais próxima ali do que vocês já conhecem lá do Ubuntu. Depois a gente faz a não gráfica, tá?
Então, na instalação gráfica é diferente, olha, vai aparecer aí a interface gráfica para você instalar, você vai procurar o idioma que você quer, se eu apertar a letra P, ele já vai direto para o P, né? Então, a gente quer português do Brasil, ó. Continua, Brasil, continua, teclado, tá? Português brasileiro, esse aí é o de vocês padrão aí, tá? Para mim não vai fazer muita diferença aqui. Tá carregando. Tá pegando a minha conexão da rede, ó. Vantagem de não precisar do proxy, né? Já vai direto. O nome da máquina, vou deixar Debian mesmo, só vai ter ela, né? O domínio aqui, ó, esse nome do domínio, pessoal, se a gente tivesse lá na escola, o domínio seria etb.net.br. Aqui tem alguns exemplos, ó. A maioria dos domínios finaliza com .com.br, .net.br, .edu.br, tá vendo? Lá na escola, a nossa rede interna, o domínio lá é etb.net.br. Eu preciso colocar? É obrigado? Não, não preciso, tá? Eu posso deixar em branco. Eu vou colocar, mas não vai fazer diferença, eu não estou nem na rede da escola. A senha para o usuário root, ó, veja a diferença, né? Lá no Ubuntu e no Elementary, eu não sabia a senha do root, lembra? A gente tinha que executar lá um comando sudo password para poder alterar a senha do root. E aqui não. Como é um sistema para servidor, o Debian, você já na instalação define a senha do root. Vou botar a senha aqui, etb. Ó, usuários, aliás, repetindo a senha aqui, a mesma senha, etb. Aqui ele pede para criar um usuário, que seria um usuário básico do sistema. Para que serve isso? Normalmente você, nos servidores, você pode acessar remotamente para fazer alguns trabalhos, que nem aqui eu acesso o servidor lá da escola. Normalmente a gente usa um usuário básico para conectar, tá? Então esse usuário que a gente está criando aqui. Por que um usuário básico? Porque é o usuário que vai trafegar na minha conexão daqui para lá, eu vou passar o usuário e senha, se tiver algum hacker escaneando a rede, ele vai ver apenas o usuário e senha de um usuário bem básico. Depois que eu tiver logado lá, aí eu dou um su menos e acesso como superusuário. Entendeu a diferença? E aí a execução da usuário e senha já vai ser dentro do sistema. Então vou criar um usuário aqui chamado etb. O nome do usuário é etb. E uma senha aqui vou chamar de etb. O que também não é o ideal, tá? O ideal seria botar uma senha diferente da senha que está botando para esse usuário aqui, ok? A senha do root tem que ser uma senha mais específica. Estou pegando já aqui o relógio para configurar o fuso horário de Brasília, no Distrito Federal. E ele vai começar a fazer a instalação básica e vai fazer o particionamento. Ó. Um pouquinho diferente do particionamento que vocês aprenderam já lá fazendo Ubuntu e já fazendo Elementary, tá? Mas sempre a gente vai estar fazendo o particionamento manual, ok? Nunca vai usar esses assistidos aqui, porque eles já são pré-definidos. A gente vai sempre fazer o manual. Então, vou marcar o manual e vou continuar. O disco que a gente vai estar trabalhando é esse aqui, ó. Tá? É o disco de 11 GB que a gente criou. Os discos são divididos assim, ó, SDA, SDB, SDC, tá? Esses SDs são os discos rígidos. E aí tem as letrinhas A, B, C, D, que define qual é a ordem do disco, se eu tiver mais de um disco instalado.
Então, esse aqui é o disco que eu quero particionar. Vou continuar. Aí ele fala assim, olha, esse disco não possui tabela de partição. Você quer criar uma nova tabela de partição? Sim. Continua. Agora que ele criou uma nova tabela de partição, ele tem um espaço livre aqui, ó. Eu posso lá marcar essa partição livre e continuar. Ó, criar nova partição. Continuo. Tamanho da partição. Tem 11.4 GB, então eu vou criar uma partição aqui de 10 GB e vou deixar 1.4 GB para swap, ok? Continuo. Partição primária. Início. E aqui já tem, já criou um ponto de montagem sendo barra, o tipo de arquivo já é o ext4, tá? A flag de inicialização está desligado, mas isso não precisa mudar, ok? Mais importante é isso, ó, ponto de montagem, sistema de arquivo, certo? Finaliza a configuração da partição. Tudo aqui funciona assim, eu seleciono o que eu quero e clico em continuar. Se eu selecionar aqui na flag inicializado e continuar, ele vai me dar a opção, ó, de mudar para ligado, tá vendo? Inicializável ligado. Vou deixar ligado. Se eu quero finalizar, eu tenho que clicar em finalizar e depois clico em continuar. Aí já ficou aqui a partição que eu criei e tem um espaço livre aqui de 1.4. Então vou marcar onde eu quero e vou continuar. Vou criar outra partição, ó, uma nova partição. Aí eu vou pegar o tamanho todo, 1.4 GB. Ele já saiu de primária e foi para lógica, isso já é padrão, tá? O swap vai ser lógica. O ideal é que eu tenha só uma partição primária. Aqui, em vez de mudar o ponto de montagem, eu quero mudar o tipo de sistema de arquivo. Então, seleciono o tipo de sistema de arquivo, clico em continuar, e vou escolher aqui o swap, área de troca. Clique em continuar. Pronto, ó, já está a área de troca, aqui já está desligado, não precisa, vou clicar em finalizar. Ah, professor, se eu tivesse errado e quisesse excluir essa partição, então eu teria que marcar aqui excluir e clicar em continuar. Não é o que eu quero finalizar. Clique em finalizar, continuar. Tem as duas partições prontas, tá vendo? Agora eu posso vir aqui e continuar. Aqui, ó, finalizar particionamento e escrever as mudanças no disco. Sempre tem que selecionar, tá? O que eu quero fazer. Aí ele fala, olha, o que você vai estar fazendo já vai causar mudanças no disco. É isso mesmo que você quer? Sim, escrever as mudanças no disco. Continua. Alguém falando alguma coisa aqui? Não, né? Bom, ele está instalando o sistema básico e daqui a pouco ele vai aparecer para mim uma outra opção para eu selecionar quais são os pacotes que eu quero instalar. E aí é outra diferença que tem em relação ao Ubuntu e Elementary, tá? O Ubuntu Elementary você instala tudo. Tudo que já está previsto ser instalado. Vou deixar um pouquinho para o lado que eu consigo ver o chat aqui. Se alguém falar alguma coisa no chat. Tá tranquilo aí até agora, pessoal? Dá um ok no chat aí para eu ver. Mensagem de kernel requerido. Não entendi, Ana. Você está tentando fazer aí junto comigo, é isso? Ah, Professor, é que é o seguinte, quando você apertou ali para instalar, ele aparece para mim uma mensagem, tipo esse início, em inglês, que eu acho que é a chave, eu acho que não, é como se não estivesse detectando, entendeu? Tá, depois eu vou instalar de novo, Ana, aí você acompanha aí,
Ah, eu tô achando que você fez alguma coisa diferente. Você baixou agora a ISO lá? Uhum, Tá. Depois, quando eu for fazer a instalação, você segue de novo aí e você me fala exatamente em que ponto lá da execução que está dando erro, tá? tá bom. Essa instalação no modo gráfico, pessoal, ela é bem mais tranquila do que a outra sem ser no modo gráfico, tá? Não é muito diferente. O problema é que lá no modo que não é gráfico, é o modo texto, você não tem como usar o mouse. Você tem que usar só o teclado, tá? Usando Tab, Enter e digitando quando for necessário. Como é que é, Fabiano? O Debian 9 é só usado referente ao servidor? Não, você pode usar como usuário comum também, tá? Então aqui ele pergunta se eu quero criar se eu vou pegar um espelho de rede. Vocês lembram o que é espelho de rede, não? Para quem não lembra aí, ó, espelho de rede é o repositório, né? Então eu vou deixar assim, que eu quero pegar o espelho de rede. Aí ele fala, de que país eu quero pegar o espelho, ó, já chamou de espelho do repositório, tá vendo? Eu vou dizer que vou botar Brasil mesmo, e vou pegar o primeiro, ó. Tem vários endereços aqui para poder pegar. Aqui, olha a outra vantagem, né? Agora a gente não vai precisar fazer isso, né? Mas se a gente estivesse na escola, aqui eu configuraria o nosso querido proxy, tá? Teria que colocar isso aqui, ó. Como é que ficaria aqui essa URL do proxy aqui, ó? Seria dessa forma aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, vamos lá. Cadê o dois pontos, meu filho? Teclado desconfigurado aí, dois pontos, barra, barra. Cadê o barra, barra? Oh, vai saber do teclado, né? Ah, então entendeu aí o que você fez de errado, né? Pessoal, meu teclado aqui está desconfigurado. Lembra que o meu teclado ficava desconfigurado, que o meu não podia usar aquele português? Então, seria isso mesmo. Ó. Entendam esse como sendo o barra barra, tá, pessoal? Então, barra barra, esse usuário e senha não precisa, tá? E a máquina é aquela, lembra? 10.219.0.254 na porta 3128. Vou tirar esse 1 daqui. Ali faltou o barra barra, beleza, pessoal? Então ficaria assim, ó. E continuo. Isso aqui já configuraria o proxy lá naquele apt-conf e tudo. Então a gente não vai precisar fazer isso aqui, porque aqui não tem proxy, né? Então vou continuar. Esse apt ele vai utilizar aquele espelho que a gente configurou lá no Brasil, FTP, para baixar os pacotes necessários aí para fazer a instalação. Quando ele configurar o apt, ele vai abrir para mim poder configurar, escolher quais os pacotes que eu quero instalar, quais os tipos de serviço que eu vou oferecer nesse meu servidor. Tá lá, selecione e instale o software. Tem problema não. O Guilherme depois ele baixa aí e vai assistir offline, tá? Fala para ele só que ele tem que entrar na plataforma. Todos vocês, viu, pessoal? Eu sei que tem gente que veio direto aí da live para a conferência via o link no grupo do WhatsApp, mas é interessante que vocês entrem na plataforma, tá? Para poder deixar registrado lá o acesso de vocês.
Já vi que teve gente que mandou, já respondeu lá a tarefa do menu, né? O CRUD do menu. Eu já dei até nota, tá? Essa nota é para valer como pontuação lá pro jogo. Quem já recebeu a nota aí já vai estar sabendo. Nossa aula de quarta-feira, da semana que vem, eu vou fazer essa correção do CRUD do menu. E aí vocês vão ver que é tranquilo, é bem simples. Não é tão complicado assim de fazer, não. Ó, beleza? Aí é o seguinte, ele fala assim, você quer participar do concurso? Tá? Se você quer ajudar a encontrar erros e tal nessa versão, aí você põe sim. Tá? Eu não vou colocar não, que eu não quero participar do concurso, não. Até porque a gente já vai apagar isso aqui e instalar tudo de novo, né? Então, olha só. Isso aqui vai aparecer para vocês, e aí já fica esperto, porque vai ser uma atividade para vocês fazerem, tá? Essa atividade eu não tenho como colocar lá no Moodle para vocês fazerem, não. Tem que ser aqui mesmo, ok? O que vocês vão estar fazendo? O Debian, por padrão, ele já vem aqui pré-definido, que ele vai instalar um ambiente de trabalho do Debian, e você escolhe em qual interface gráfica que você quer que ele instale. Ah, aqui ele está o XFCE. Ah, eu quero instalar o Gnome. Aí eu aconselho vocês a sempre instalar uma por vez, tá? Não instalar duas. Não, eu não quero o Gnome, eu quero o KDE. Ah, não quero o KDE, eu quero Cinnamon. Eu não quero Cinnamon, eu quero o Mate. Eu não quero o Mate, eu quero LXDE. Então, aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de interface gráfica, ok? O que eu quero que vocês façam? Eu vou instalar uma aqui, que é a Gnome, aliás, a XFCE, que é a que estava padrão, e vocês vão fazer as outras 5 instalações, ok? Com o Gnome, com o KDE, com o Cinnamon, com o Mate e com o LXDE. Vou tirar o LXDE também daqui. Nunca instale mais de uma por vez. Por quê, professor? Vai funcionar as duas? Até vai, você até consegue mudar de uma para outra. O problema é que fica muito pesado, tá? Então, por exemplo, só para instalar Gnome, ele vai baixar todos os arquivos da Gnome para poder colocar. Se você botar duas, ele vai baixar os arquivos das duas interfaces gráficas para instalar. É quase 2 sistemas operacionais, ok? Que ocupa muito espaço. A mais pesada aqui de todas é a KDE. Ok? A que é mais pesada, é a que ocupa mais espaço. E outra, se vocês colocar mais que uma, pode ser que aquele tamanho de 10 GB lá do servidor não caiba a instalação e ele comece a travar, ok? Durante a instalação, inclusive. Então, vocês vão deixar sempre uma só marcada aqui, uma dessas, tá? Gnome, XFCE, KDE, Cinnamon, Mate e LXDE. Eu quero que vocês instalem todas elas, uma por vez, em cada instalação que você fizer, para que você conheça qual é a cara da interface. Cada uma vai ter uma interface gráfica diferente. Então, eu quero que vocês instalem, faça o login, acesse, navegue um pouco, veja como é que funciona, depois vai na outra, faz instalação, faz a mesma coisa, para poder conhecer, ok? Aqui embaixo, ele já tem alguns servidores pré-definidos. Além da interface gráfica, você pode, por exemplo, instalar um servidor web. Se você fizer isso, ele vai instalar lá bibliotecas, o Apache ele já vai instalar, o MySQL ele já vai instalar, o PHP ele já vai instalar. Só que a gente não vai fazer isso por aqui não, tá? Servidor de impressão também. Para que serve o servidor de impressão, professor? O servidor de impressão ele serve para poder fazer um gerenciamento de impressões. Como o nome já diz, né? Servidor de impressão. Como é que funciona? Você instala o servidor de impressão e configura a impressora nesse servidor. Todo mundo que quiser imprimir tem que pedir para ele. Ele é que vai criar uma fila e com ele você consegue gerenciar quem pode, quem não pode mandar execução para impressão, coisa do tipo. Nós também não vamos instalar isso aqui agora não, tá? O SSH
é usado para acesso remoto. A gente não precisa instalar ele aqui agora, a gente pode instalar depois, mas esse é tão pequeno que a gente pode até deixar instalado. E utilitários de sistema padrão. Esse sempre vocês vão deixar marcado, tá? Por quê? Independente de você usar a interface gráfica ou não, ele vai instalar esse sistema básico aqui para você, que tem alguns recursos para você utilizar do próprio sistema. Vamos entender então aqui rapidamente, ó. Qual a diferença, por exemplo, dessas interfaces gráficas para esse ambiente da área de trabalho do Debian? Esse camarada aqui, a gente vai deixar ele marcado quando eu quiser que ele instale em qualquer uma dessas interfaces gráficas que eu escolher, as ferramentas de gestão do Debian gráfica. Então eu instalo o FXCE e tem lá alguns aplicativos do próprio Debian que te ajudam a gerenciar o servidor. Então é esse ambiente de área de trabalho aqui que você vai marcar para que isso seja instalado. E eu aconselho que sempre que usar a interface gráfica, marque essa opção para instalar, tá? Porque você vai precisar usar algumas ferramentas do próprio Debian que não tem na interface gráfica, como configurações, configuração da área de trabalho, configuração de redes, de algumas coisas, todas essas ferramentas são aqui, ó, certo? Então, inicialmente, a primeira, a última, o SSH e uma interface gráfica. Basicamente é isso que vocês vão estar instalando. Tranquilo? Vou continuar. Aqui que eu falei, olha lá o tanto de arquivo que ele vai precisar baixar, ó. 1.103 arquivos só para aquela instalação do XFCE, tá? Se fosse o GNOME, seria outra quantidade de arquivos aqui. Se eu instalasse as duas, ia baixar mais de 2.000 arquivos. Se eu botar 3, então, até para 1.000 arquivos. O negócio vai ficar para 5.000 arquivos. E aí vai ficando muito lento para baixar tudo isso. Mesmo que a internet seja rápida e tudo, demora um pouco mais. Ó, eu deixei o chat aqui do lado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode botar no chat aí, tá? Eu vou estar conseguindo ver aqui. Viu como tá até rápido aqui? Hein? Ó, tá terminando de baixar. Ó, terminou de baixar todos os arquivos. Ele vai começar a fazer a instalação. O Raspberry, ele usa o Debian, mas, na verdade, o Raspberry, ele é uma placa de automação que você tem um cartão de memória nele e você pode instalar qualquer sistema operacional. Não precisa, aliás, qualquer distribuição do Linux.
não necessariamente teria que ser o Debian, tá? Ele já vem com o sistema provavelmente instalado quando você compra, mas alguns vêm sem sistema, e você instala o Linux que você quer. Tem alguns protótipos, se pesquisar aí nos sites, esses loja virtual da China aí, vocês vão ver que tem uns protótipos de tablet, umas caixona grande assim, com Raspberry. Tá? Raspberry já tem a interface lá, HDMI, interface de rede, até interface wireless também, ele já tem um display também para você poder fazer, com touch e tudo, então dá para fazer várias instalações. Acho que dá para instalar o Windows também. Dá para você fazer um mini PC com Raspberry. Só que ele é muito usado para automação também, tá? Fazer automação residencial, você faz tipo uma central ali e coloca em algum lugar da casa para ele gerenciar pontos de energia, gerenciar eletrodomésticos, gerenciar lâmpadas, e aí você faz uma conexão via rede ou via Bluetooth pelo celular, e você cria a interface para poder controlar, né, esses dispositivos. Ele está substituindo bastante aí o Arduino para fazer esse tipo de automação, exatamente porque ele já vem com o sistema operacional, né? Então, ele tem um servidor nele, você consegue lá botar páginas em PHP, páginas em Java, consegue criar interface para acessar via internet, você poder controlar. É bem bacana. É um SSD mesmo. Pois é, eu comprei uma casa, enquanto instala aqui, eu vou ficar conversando com vocês. Eu comprei uma casa, não, eu comprei um lote ali na Ponte Alta Norte, 600 metros. Quando eu construir lá, eu vou fazer o sistema de automação assim. Como eu não vou ficar em casa todo o tempo, provavelmente vai ser uma casa de ficar o fim de semana, ficar lá, fazer um churrasco, alguma coisa. Então eu vou fazer a automação para daqui de casa, quando der 7 horas, por exemplo, eu acender a luz, ligar o som, o pessoal achar que tem gente lá na casa, né, e quando for umas 10 horas eu desligo também, para não dar muito bandeira. E isso acontece muito, tá? Tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Tem casas aí que são de praia ou coisa assim, o cara de casa consegue ver as câmeras, consegue controlar eletrodoméstico, ligar, desligar a luz, ligar, desligar eletrodoméstico, fazer um certo barulho, vamos dizer assim, né? E hoje é bem fácil de fazer isso, não é tão complicado não. Isso é uma área para vocês, tá? É oportunidade. Se quiser aprender a parte de automação, estuda aí, ó, Raspberry, vocês já sabem desenvolver alguns sistemas, desenvolve aí uma interfacezinha para poder gerenciar alguns dispositivos em casa e monta uma caixinha do Raspberry com esses controladores lá e pronto. Instala a central na casa da pessoa e a pessoa consegue gerenciar de qualquer lugar que ela tiver. Parece que o negócio aqui vai demorar um pouquinho mais do que eu pensava, né? Tá indo, mas por causa da interface gráfica, tá? Internet das coisas. É mais ou menos isso, tá? Internet das coisas é um pouquinho mais abrangente, esse termo aí. Quando fala internet das coisas, são as coisas se conectando via internet, né? É um carro se comunicando com outro carro da frente, o carro da frente comunicando com o de trás, falando, ó, tô freando, para automaticamente o carro de trás também reduzir a velocidade, sem que a pessoa que está dirigindo tenha que fazer qualquer tipo de movimento. Está instalando. Não sei se vocês lembram o que eu falei para vocês, que meu filho fez cirurgia no pé, né? Hoje ele ainda não conseguiu pisar direito no chão. Vou levar ele para fazer a consulta hoje com o médico. Tive que deixar minha esposa lá para poder ajudar a carregar ele, botar na cadeira para levar para o médico.
São coisas que tem que fazer para melhor, mas dá um certo trabalho, né? Mas é melhor que seja agora do que depois. A gente quis aproveitar a pandemia, que ele está tendo aula igual vocês, assim, via internet, e a gente está em casa aqui para dar um apoio, né, dar suporte. Daqui a uns 3, 4 dias ele já vai estar pisando no chão, já vai estar correndo. Se voltar às aulas presencial, ele já vai ter passado por esse período de recuperação. Melhor do que perder a aula depois, né? Gosto do Honda, gosto do Chevrolet, gosto do Volkswagen. Eu comprei um Chevette, acho que eu já tinha mostrado para vocês, não sei se a gente estava em aula presencial ainda. Comprei um Chevette 77 Tubarão, vermelho. Eu já tinha um Fusquinha 80, e também eu tenho o meu Honda, né, aquele que vocês já viram lá, um Honda de 99. A Hondinha tá bom pra caramba, não me dá trabalho nenhum. Minha esposa também tem um Honda Fit. O Hondinha dela é bom pra caramba. SI. O meu o Chevette é aquele GP, né? Agora eu tenho que dar uma arrumada que eu comprei ele bem baratinho, que ele não tá tão zerado, né? Mas eu prefiro pegar assim do que pagar 20 mil por um carro antigo, né? O meu eu comprei por 6 mil, não foi 5, não, foi 6 mil. E se eu quiser vender ele do jeito que tá aqui em Brasília, eu consigo 10 mil. Mas eu vou dar uma geral nele antes, mecanicamente falando, lataria, vou deixar zerado. Aí sim vai valorizar, meu amigo. É uns 20, tem até de 50 mil por aí. Relíquia, né? Não é só gostar de carro velho, não, né? Faz parte. Investimento também. Pena que é um investimento meio caro, né? Tá quase, ó. Acho que ele... Ah, não, ele só fez entrar em modo de stand-by. O problema do Chevette Tubarão é que ele é muito visado para roubo, né? Então, não dá para ficar indo para qualquer lugar com ele, não, que é você parar e o nego chegar lá para roubar. Infelizmente, né? É o Brasil, né? A gente está no Brasil. Então tem que ter esse cuidado. Não dá para ficar deixando guardado lá de fora, nem nada. Não é montar para fazer draft. É draft que fala? É bom botar o motor de Opala, né? Que aí vai ficar top fazer isso aí. Botar o motor 4 cilindros de Opala nele fica bom pra caramba. Já ouvi falar que fica bom, que dá certinho. O motor AP também dá. Mas eu não quero fazer nada disso, não. Eu vou deixar do jeitinho que tá original mesmo. Eu não vou ficar dando pega com ele. Ixi, Maria. Bom dia. Pior essa máscara. Aqui, obrigada. Tá indo, pessoal, tá indo. Ó, tá acabando aqui, já tá limpando os scripts aqui. É só os seus meninos, seus colegas falando.
Bom, agora ele vai instalar o Grub. Lembra do Grub? Eu sou o Grub. O Grub é o sistema de inicialização, né? Sempre é bom instalar, tá, pessoal? Deixando sim. Escolhe aqui o disco, só tem esse, tá? Não tem outro. Então, eu seleciono ele e clico em continuar. Pronto, ó. Agora ele vai reinicializar aqui e vai já abrir o Debian. Aí o Grub aí, para quem não conhece, ó, eu sou o Grub, tá aí. Inicializou. A professora. E abriu. É que ele jogou para outra tela aqui, eu estou com 2 monitores, e jogou para outra tela. Bom, aqui, pessoal, olha só. Eu vou botar o usuário ETB, sem ETB, vou conseguir abrir a sessão. Usar configuração padrão, painel vazio. Usar configuração padrão. Bom, esse aqui é o XFCE. Vou botar assim para ficar melhor. O menu dele fica aqui em cima, ó, tá vendo? Ele tem um dockzinho aqui, que seria aquela barrinha de ferramentas que aparece aqui embaixo, igual ao do Elementary. A internet dele já está aqui, ó, já tem o Firefox, é o padrão. A parte de sistema está aqui. São aquelas ferramentas que a gente instalou lá, ferramentas dele, tá? E tem as configurações aqui que a gente pode fazer, ó. Conexões de rede. Beleza? Aqui já está funcionando, tá? Se eu pegar ali, ó, vou pegar o Firefox. Como não tem o proxy, ele já está funcionando direto com a internet ligada, né? Então, olha aí, ó. www.google.com. Exemplo. Ih, olha aí, ó. Só porque eu falei, não está funcionando a internet, né? Ah, pra mim. Aqui está funcionando. Só o Google que não abriu. Já? Falando com meu menino aqui, que já está pisando no chão. Deixa eu ver se o site da ITB vai abrir. Peraí. Avisa que eu estou em aula ali. Gabriel, fala baixo. Ó, vai abrir o site da ITB, tá vendo? Então, teve algum problema que o Google não abriu, mas está funcionando a internet, tá? Beleza, pessoal? Bom, aqui, ó, eu tenho também o terminal. Um pouquinho diferente do terminal dos outros, né? LS, CD. E aí você pode acessar, né? Mesmo do mesmo jeito que a gente estava trabalhando no Ubuntu e no Elementary. Não consegue andar, tudo não pode levantar. Bom, eu vou encerrar aqui, pessoal, a sessão, para a gente poder entrar agora como root. A root e ETB. Agora, como root, ó, eu já tenho outras permissões que aquele usuário não tinha, tá?
por exemplo, de instalar, desinstalar, configurar algumas coisas. Ele não vai ficar me pedindo senha de uso de root nem nada, certo? Mas cada interface gráfica vai ficar diferente. É por isso que eu quero que vocês instalem todas elas lá diferentemente uma da outra para poder entender como é que funciona. Deixa eu sair daqui, eu vou desligar. Beleza. Você está perguntando por que eu coloquei vírgula no lugar do ponto. Onde foi isso? Não, professor, quando você foi pesquisar o Google, você colocou vírgula no lugar do... Você colocou www, é vírgula, Ah, entendeu? Você não tá. colocou... Então, é porque o meu teclado aqui está desconfigurado. Ah, sim. E aí, eu tô com dois teclados. Um teclado que é Bluetooth, que o padrão dele é português de Portugal. E o teclado do meu computador, que é um americano, que não tem C cedilha. Então, nenhum dos dois pegou aquela configuração que estava lá. Eu configurei o teclado português brasileiro, a BNT, né? E é por isso que quando eu apertei o ponto aqui, saiu vírgula lá e eu nem percebi. Pessoal, então, seguinte, ó, eu não vou fazer a instalação do modo texto agora não, tá? Eu vou deixar esse vídeo gravado lá para vocês fazerem a instalação de vocês aí com todas aquelas interfaces gráficas. Tranquilo? Quando for na próxima aula, eu vou fazer a instalação do modo texto para a gente poder começar a fazer o nosso servidor. A diferença do modo texto para o gráfico, ele é grande, tá? Na instalação ali. Então, se vocês quiserem tentar fazer o modo texto, pode tentar. Mas primeiro instale todas as interfaces gráficas, tá? Uma por vez, em cada instalação que vocês fizerem, com o instalador no modo gráfico. Quando vocês fizerem isso, aí vocês tenta fazer a instalação do modo texto em qualquer uma dessas interfaces gráficas aí. Beleza? Eu vou finalizar nossa aula nossa conferência de hoje e vou deixar o prazo aí para vocês ficarem fazendo brincando aí com as instalações de vocês. E alguém tem alguma dúvida aí da aula de hoje, da aula de ontem? Se quiser tirar dúvida, a gente já tira agora. Então, a instalação é bem tranquilo, né? Porque apesar de ter alguns detalhes que vocês não conheciam, não é tão diferente assim de fazer com o que vocês faziam lá com o Debian e o Elementary. Não é isso? Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão vivos? De boa, professor. Beleza. Então tá, pessoal, eu vou finalizar aqui, vou deixar essa aula gravada, tá? Se você tiver alguma dúvida aí na instalação e tal, é só baixar o vídeo lá, que eu vou botar no lugar do link, tá? Esse link da conferência. A gente vai se encontrar agora na terça-feira, né, nossa próxima aula. Vou fazer a conferência de novo, porque vai ser aula de projeto. E nessa aula de terça, eu já quero tentar fazer aquela parte que a gente parou das orientações, para vocês começarem a escrever o projeto. Eu conversei com o diretor a respeito do projeto, e eu não sei como é que vai fazer. Ele disse que, de repente, a gente poderia marcar as apresentações e fazer lá na escola, no auditório, tá? Seguindo as regras e tudo, mas eu falei para ele que não achava interessante a gente fazer isso, que o problema nosso não era a apresentação. Ele achou que o problema era a apresentação, e não é. A apresentação é tranquila, a gente faz por aqui, pelo o Google Meet mesmo, tá? Pode ser com todo mundo, aí eu passo para o grupo aqui a parte de apresentação, vocês podem compartilhar a tela, fazer a apresentação de vocês. A diferença é que vai estar cada um na sua casa, né, para poder fazer. O problema nosso é que nós temos um tempo muito curto, né?
Não sei, nós estamos aqui, ó, meados de julho, e o nosso semestre acaba em setembro, pelo que me foi falado. E nem é o mês de setembro todo. Então, vamos pensar aí que tem uma semana para o conselho de classe final, uma semana antes o conselho de classe inicial. Então, são 2 semanas, pelo menos, do mês de setembro. Então, eu teria que apresentar aí antes do dia 15 de setembro. Ou seja, dia 15 de julho para 15 de agosto, de 15 de agosto para 15 de setembro. São 2 meses. Então, é muito complicado de fazer essa apresentação em 2 meses. Então, eu estou pensando em uma outra forma, tá, da gente fazer essa avaliação. E quando eu tiver uma coisa definida e já acordada com a direção da escola, eu vou passar para vocês, ok? Então, a princípio, o que, que a gente vai fazer? Vamos continuar trabalhando com o que a gente já sabe que tem que fazer. Tem que fazer o projeto? Tem que fazer. Tem que fazer o protótipo? Tem que fazer, certo? Então, a princípio é isso, a gente vai dar continuidade. Comecem a fazer o que vocês tiverem em mãos já para fazer. Por exemplo, na aula de ontem a gente finalizou um CRUD do perfil. Eu já passei com um exercício para vocês fazerem o CRUD do menu. Mas aí você já sabe, por exemplo, que no seu projeto vai ter cliente, vai ter produto, vai ter, sei lá, funcionário. Então já façam os CRUDs desses objetos que você sabe que você vai ter no seu projeto. Certo? Ou seja, com isso você vai adiantando a parte do protótipo do projeto de vocês. Tranquilo? Não fica esperando, vou esperar o professor finalizar aquele sistema de acesso, né, o controle de acesso que a gente vai estar fazendo, para poder começar a fazer. Não, já começa a fazer, já adianta o que der, para vocês não ficarem esperando, perdendo tempo com isso. Já sabendo que a gente vai ter aí no máximo 2 meses. Então é muito complicado. Eu já quero ver se na nossa próxima aula de projeto a gente já define também aquelas datas, tá? Já sabendo que a gente vai ter até meados de setembro para fazer isso, a gente já se organiza nas datas aí de prévia e de tudo, para poder ganhar tempo e vocês já terem isso em mãos. Eu sei que é corrida, eu sei que é puxado, mas a gente ficou muito tempo, né, parado aí, quase 4 meses aí, sem aula. Eu acho que a gente já podia ter voltado dando aula como a gente está fazendo agora há muito tempo, já poderia ter voltado, mas não depende da gente, né? Depende do secretário de educação, do governador, esses caras é que definem o nosso cronograma, o que, que a gente tem que fazer. Então, a gente acabou apertando muito o ano, né? O nosso semestre acabando em setembro, o outro semestre vai acabar em março do ano que vem. Então, vai ser um negócio puxado, bem complicado, não sei, acredito que os professores não vão ter férias, né? Vocês podem pensar assim, tá certo, né, professor? Vocês ficaram 4 meses aí de férias, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente ficou em casa esperando uma posição do governo para a gente trabalhar. Ou seja, a qualquer momento a gente tinha que voltar a trabalhar. Então, a gente não podia viajar, a gente não podia descansar, não podia fazer nada. Ou seja, de férias eu não estava. Então, por mais que a gente estivesse em casa esse período todo, a gente vai ter que ter aí pelo menos umas 2 semanas aí de recesso entre um semestre e outro, entre um ano e outro, que seja, né, para poder ter esse descanso. Mas eu não sei como é que vai ser isso, não. Tá ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa do projeto? Cadê o grupo lá que a empresa fechou? Já resolveu? Como é que vai ficar? Vou aproveitar para tirar essas dúvidas aí, vai. Quem é que tinha ficado aí com a empresa que faliu? Estão resolvendo como, Jonas? Ô, João. A de vocês era da diarista. Vocês pesquisaram aquela que eu falei, da governanta? Distribuidora já tem um sistema, né? Vamos recordar aqui, ó. Vocês são da distribuidora. Eu achei que era da diarista, não foi da diarista que fechou, não, a empresa?
Então, é distribuidora, né? Aí vocês vão procurar uma outra distribuidora, é isso, né? Foi o que eu falei. Se vocês já fizeram alguma coisa do projeto, não sei se é legal mudar o tema, né? Tirar totalmente o foco para outro nicho de negócio, aí vai ser mais complicado. Agora, se não fez nada ainda, aí tá para mudar, né? Vai ter que fazer tudo mesmo. É o que vocês acharem mais fácil aí, que nem você colocou. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês não fizeram o que eu pedi para vocês, hein? Pedi para vocês entrarem e alterarem a foto de vocês lá no Moodle. Pedi também para vocês verem a questão do e-mail. Quer ver? Ó? Vou entrar aqui, ó. Olha isso, ó. Participantes. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Cadê as fotos de vocês? Ó, analista não mudou o e-mail. Breno não mudou o e-mail. Caio não mudou o e-mail. Cadê as fotos? Dá e-mail, Eduardo. Ó. Erliene. Mudar e-mail. Gabriel, mudar e-mail. Guilherme, mudar e-mail. O restante, cadê as fotos? Jefferson, cadê o e-mail? João Gabriel, cadê o e-mail? Leonardo, e-mail. Lucas, olha aí, ó. Cadê seu e-mail? Pessoal, tem que alterar, tá? Quando vocês forem alterar o e-mail de vocês, vocês vão alterar o perfil lá de vocês e alterar, ele vai mandar um e-mail para vocês, pedindo essa confirmação. Se vocês não conseguirem fazer essa alteração do e-mail por aqui, me avisa, tá? Que eu entro aqui e vejo para vocês, mas tem que me avisar, beleza? Senão eu não vou saber nunca que vocês estão com problema aí para mudar o e-mail. Alguma dúvida a mais, pessoal? Podemos fechar, encerrar? Beleza? Vou parar de gravar aqui. Ele vai gerar